Eu sou Humberto, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradecer a direção aqui do Grupo Ramatiz pelo convite. E antes de começarmos, quero convidar todos vocês a serenarem um pouquinho os corações, fecharem os olhos, trazerem na mente alguma imagem que queiram buscar neste momento, seja da família, do trabalho, do lar, de alguém que está distante, de alguém que já não está mais entre nós, mas no mundo espiritual. E segurando esta tela mental, que cada um de vocês tenham escolhido, que nós possamos vibrar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui presentes nesta noite de hoje, podendo escutar um pouquinho da mensagem do Evangelho, agradecer pelo dom da vida, por termos a clareza de estarmos aqui compartilhando dos ensinamentos espíritas, pela nossa vida. E nessa mesma vibração, eu convido a todos a acompanhar aquela oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Podemos abrir os olhos devagarzinho, e é com essas vibrações, com esta oração que nós queremos começar a nossa reflexão desta noite. Antes de começarmos, eu gostaria de perguntar, tem alguém que está aqui pela primeira vez, vindo ao centro? Seja bem-vindo, todos vocês. Posteriormente, após a nossa palestra, a reflexão, se vocês quiserem conversar conosco ou com qualquer um dos trabalhadores dessa casa sobre os trabalhos que aqui são desenvolvidos, tem bastante oportunidades, não só reuniões, mas também aulas de yoga, acolhimento fraterno, oportunidades também para colaborar nos trabalhos da casa. Então é um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. A mensagem desta noite é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, capítulo 125, que diz: No convívio do Cristo. A mensagem começa com uma passagem bíblica, lá da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde Paulo diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antes de continuarmos na mensagem de Emmanuel, ele traz esse trecho para aí sim fazer a sua reflexão. Eu gostaria de dividir essa nossa reflexão em dois momentos. E o primeiro momento é que nós vamos, aproveitando inclusive esta passagem, refletir sobre o próprio Paulo, que escreve esta carta. Lembrando que Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo dos gentios, foi Saulo de Tarso. E quem era Saulo? Saulo era um fariseu dos mais brilhantes, inteligentíssimo, de uma carreira meteórica, que já muito jovem já havia conquistado o respeito de diversos de seus pares, muitos deles já decanos, mais velhos, né? E Paulo, se valendo desse seu novo posto, dessa sua ascensão, começa, rigoroso na lei de que ele se fazia portador, começa a perseguir, àquela época, aquele
grupo nascente que seguiam o Cristo, que já havia sido crucificado, mas ele percebendo que, olha, tem um grupo aí de judeus, são judeus na sua origem, que estão falando aí que um tal de Jesus é o Messias. Peraí, isso não dá. E Saulo começa a perseguir esses cristãos. Orgulho inflamado, coração endurecido pelas leis antigas, a ponto de não só perseguir, prender, como permitir que se executassem alguns deles. Entre eles, o mais célebre, que está tanto em Atos dos Apóstolos quanto no maravilhoso livro Paulo e Estevão, o próprio Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo, ou seja, o primeiro que morreu, né, em nome de Cristo, ou pelo seu trabalho em nome de Cristo. Mas Saulo, no seu orgulho, não se contentou só em permitir que se apedrejassem e executassem Estevão. Ele falou: eu vou perseguir tudo quanto é cristão aqui nesse mundo, nessa região. Então, tem um grupo lá em Damasco. Ficamos sabendo que um grupo está lá em Damasco. Saulo, então vamos lá. Pegou ali os seus pergaminhos, ali já com seus mandatos, né, de prisão, chamou alguns companheiros e falou: vamos para Damasco, que lá a gente vai perseguir ou mandar prender alguns cristãos que estão injuriando aí a lei do judaísmo, falando que tem um marceneiro aí que se diz Messias. E aí, a caminho de Damasco, que acontece aquele maravilhoso encontro. Uma luz forte, a ponto de cegar Paulo, e os seus companheiros de viagem não enxergavam essa luz, e aí não entendiam, porque de repente o chefe, aquele fariseu de mente brilhante, de repente começa a falar sozinho, cai de joelhos, diz que não enxerga nada, e eles falam: mas o que está acontecendo? Que luz é essa? Ele pergunta, e o pessoal: não estou vendo luz nenhuma, estão vendo só o sol aqui. E aí é nessa passagem, a caminho de Damasco, que Jesus aparece para Saulo, até então Saulo, né? E pergunta: Saulo, por que me persegues? Saulo, sem entender, nunca tinha ouvido aquela voz antes, estava cego, mas sentindo a imponência daquela voz, ele cai de joelhos e pergunta: Senhor, quem és tu? Quem está falando? E Jesus: eu sou Jesus. E ele começa a chorar. E quem está à volta não entende o que está acontecendo, aquele diálogo. E então Paulo, que perseguia, que nunca tinha se encontrado com Cristo antes, e que também não enxergou o Cristo aqui nesse momento, porque a luz era tão forte que ele ficou cego. E ele foi curado depois dessa cegueira lá com Barnabé, em Damasco. Mas, de joelhos, sentindo a grandeza daquela voz, ele simplesmente é capaz, né, é a única frase que ele solta: Senhor, que queres que eu faça? Não precisou de muita coisa, né, para convencê-lo. Tocado no seu coração por aquela força, por aquele amor que transcendia, que brilhava, a ponto de o cegar, ele se coloca ali diante de Cristo e diz: Senhor, que queres que eu faça? E a partir disso, nós já conhecemos, obviamente, né, a história, tanto lá do livro do Atos dos Apóstolos, quanto do livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. Aquele homem orgulhoso, Saulo, vira Paulo, o apóstolo dos gentios, que passa a pregar. Quando fala apóstolo dos gentios, é porque ele não prega só para os judeus, né, que não considera apenas os judeus mais o povo eleito de Deus, mas abrindo os braços para toda a humanidade como uma irmandade só, filhos de um único Deus Pai. E aí a gente
passa a ter toda a obra missionária de Paulo. Mas aí eu pergunto para vocês, começando justamente com o exemplo de Paulo, que Emmanuel traz no começo da mensagem. E nós? O que nós ainda estamos esperando? Porque todos os dias a gente está ali nos caminhos do nosso bairro, da nossa cidade, correndo para casa, correndo para o trabalho, de volta para casa. O que nós estamos esperando no nosso caminho, cada um no seu caminho de Damasco? O que a gente está esperando? Será que a gente está esperando Cristo aparecer para nós, para tocar o nosso coração? Percebam que a mudança de Paulo, ela começa na resposta. Paulo, que conhecia toda a lei de Moisés, de Abrão, de até Moisés, passando por Moisés, os profetas, toda a lei. Ele não foi convencido por Jesus. Ele não foi convencido por um outro apóstolo que falou assim, vem cá, você não conheceu o Cristo? Não, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu te convencer que Ele é mesmo aquele que veio nos transformar. Paulo mudou quando decidiu responder a um único chamado. Ele responde. E responde com ação, com trabalho. O que transforma não é o brilho do fenômeno, é a resposta que nós damos. Então, muitas vezes a gente fica esperando uma luz, aquela música angelical, igual a gente vê às vezes no desenho, as nuvens se abrindo, uma luz ali como um holofote a nos iluminar e aquela música parecendo que os anjinhos estão ali cantando um hino para nós, para a gente falar assim, nossa, agora eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou seguir o Cristo, agora eu vou estar com Ele. A ponto de se confundir tanto com Cristo, que o próprio Paulo escreve depois de uma outra carta, numa outra epístola, a carta aos Gálatas, ele escreve, já não sou eu que vivo em mim, já não sou eu que vivo, aliás, mas é o Cristo que vive em mim. E aqui está a essência de permanecer em Cristo. Primeiro, o chamado, que nos desarma. Paulo teve o seu chamado. E a gente? Não vai ser, às vezes, o mesmo chamado de Paulo. Mas quantas vezes nós somos chamados a estar, a refletir, a estarmos juntos, seja aqui, no centro, seja quando a gente estuda ali, está diante do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou de alguma palavra edificante. Seja através das nossas dores, porque às vezes a gente sabe que o chamado vem por meio das nossas dores. Quando a gente sofre, às vezes é a hora que a gente dá aquele estalo e fala, poxa, agora parece que a dor vem para nos burilar, nos reformar mesmo, colocar a gente ali na caldeira quente para que daquela argila saiamos porcelana. Então, primeiro é o chamado que nos desarma, depois a humildade em reconhecer as nossas próprias imperfeições, porque se nós formos esperarmos realmente ser perfeitos para ir falar, não, agora eu vou seguir o Cristo, vai demorar um pouquinho, E então, o serviço perseverante. Não só em favor do próximo, mas em favor de nós mesmos. Porque realmente não é fácil. Não é fácil corrigir, às vezes, as nossas imperfeições, os nossos pensamentos, os nossos atos, segurar um pouquinho a nossa paciência, lembrarmos de ser um pouquinho mais benevolentes. Não é fácil. Eu estou aqui como vocês nas mesmas dificuldades. Mas essa é a essência para que nós comecemos a nos conectar, com Cristo. E aí a mensagem, de novo, só voltando, eu falei que ia dividir isso, em duas partes. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essas
com este versículo, é que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, vai fazer ali as suas reflexões. E aí ele reflete, ele descreve um hábito comum entre nós. Reviver dores, dramatizar desencantos, recontar injustiças. Ficar ali, às vezes, amarrado a algo que nos aconteceu, a um mal que nos fez, quando às vezes isso já passou. E a gente fica ali remoendo aquilo, né? E o quanto isso nos prende à nossa velha criatura, né? Mantendo a gente afastado de ser a nova criatura que Paulo nos adverte quando estamos em Cristo. E aí a gente fica, né? Quem aqui tem mais de 35, 30 anos vai lembrar às vezes desse personagem aqui. Os mais novos talvez não lembrem, né? É aquela hiena do livro que ficava só, ó céus, ó vida, ó azar, fica só lamuriando. E aí a gente fica, quando a gente mal se dá conta, a gente está ali preso naquela psicosfera, né? Eu estou ali, eu não consigo sair daquilo. E às vezes aquele mal já passou, a doença já foi, hoje é saúde, graças a Deus. Às vezes uma situação que nos prejudicou, hoje a gente já está num momento melhor, mas a gente fica preso àquilo, né? Como se alguma coisa de ruim vai acontecer, né? Não é possível, porque sempre acontece coisas de ruim, né? Não vai dar certo, tá bom demais para ser verdade. E a gente fica ali lamuriando. E quantas vezes a gente se pega, às vezes, à noite, né? Em casa, quietinho, ali revivendo alguma situação. Recontando situações que já foram, já passaram, e às vezes a gente recria na nossa mente e ficamos presos a ela, recriando assim, poxa, será que se eu tivesse falado assim, a resposta teria sido assado e não teria acontecido dessa forma? Será que, nossa senhora, podia ter acontecido dessa forma? E aí fica para trás, recriando um filme mental o tempo todo, preso a esses nossos próprios pensamentos, né? Sem entender que, olha, passou, tudo passa. Ou está passando, ou vai passar. Então, a gente, né, desprender-se disso e olhar isso com maior, com a perspectiva, né, de fé, de confiança no que vem. E aí, quando Emmanuel diz que aí tudo se faz novo quando a gente age desta forma. Né? Quando a nossa vida está em Cristo, está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Ou seja, viver, né, estar no convívio do Cristo, como diz o título da mensagem, é permitir que o amor e a renovação divina substituam o peso das memórias antigas. A gente se livrar daquelas lembranças que nos fazem doer. Né? Entendendo que há um mundo maior de possibilidades para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, de novo, o que é então, quando ele fala que quando alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo, então? Vamos lá, agora refletir nesse verbo, estar em Cristo. Né? Estar em Cristo, ou estar no Cristo, não é apenas crer. Mas eu creio, eu sou cristão, eu sou espírita, ou eu sou de algum outro segmento cristão, né? Mas estar em Cristo é conviver com Ele, em pensamento, em sentimento, em ações. É claro que espíritos imperfeitos que ainda somos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e até mesmo as nossas ações não vão ser exatamente iguais ao de Cristo. E é natural que seja assim. E a gente tem que ser indulgentes conosco mesmo. Assim como teremos que ser indulgentes também com o outro, a gente tem que ser indulgentes conosco mesmo. Entendendo que, às vezes, aquele momento de impaciência vai vir. Às vezes, aquela palavra que pode machucar alguém que a gente tanto ama.
mas que a gente, dentro dessa indulgência, fala, peraí, mas eu não quero repetir isso, eu não quero estar desta forma, eu não quero permanecer desta forma, eu quero permanecer no Cristo, com amor, com paciência, com benevolência. Então, conviver com Ele. E às vezes, de novo, a gente fica esperando o nosso caminho de Damasco, o próprio Cristo aparecer, estender as mãos, né? Então vem agora ser meu apóstolo. Porque a gente fica achando que nós somos imperfeitos demais, às vezes, para segui-lo, para ser um discípulo dele. Mas eu lembro vocês que discípulo ou apóstolo do Cristo não é sacerdócio, é igual a sacerdócio. Todos nós aqui somos chamados a ser discípulos de Cristo. Discípulo é quem segue o Mestre. Somos chamados a sermos discípulos de Cristo, a começar no nosso lar, com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho. E aí a gente esquece exatamente que essas pessoas que estavam com Cristo e que foram escolhidas por Ele, também eram imperfeitas. Lembram? Pescadores. Pescadores humildes, com suas... também que titubeavam, que também hesitavam. Lembra que o próprio Pedro negou a Cristo, né? Ali na hora, logo após a morte. Tomé foi incrédulo. Levi, Mateus, do Evangelho de Mateus, era um cobrador de impostos e ele continuou cobrando impostos dos próprios hebreus em nome do Império Romano, porque ele trabalhava para o Império Romano e seguia a Cristo. Então Cristo não recrutou uma legião de anjos, seres perfeitos. Esses seres perfeitos, angelicais, já o auxiliam nas esferas espirituais há muitos bilhões de anos, desde que esse planeta se formou. Ele escolheu gente da gente. E claro, com 2000 anos de diferença, poderia ser qualquer um de nós, imperfeitos que somos. Porque ele não queria que os seus seguidores fossem tão perfeitos que exatamente a gente não se identificasse com eles. Né? De falar assim, mas também, olha lá, quem que é o braço direito dele? Olha lá, quem que é os 12? São seres, tem até as asas, né? A areola, são seres angelicais. Vai demorar milênios para eu chegar nesse nível aqui. Não. Ele escolhe pessoas imperfeitas, com as suas fraquezas, com as suas hesitações, com as suas hesitações de fé, que também tinham família. Quem às vezes já teve a oportunidade de assistir um pouquinho daquela série The Chosen, né, que tem Os Escolhidos, tem no Netflix, tem em outras plataformas também, vai perceber, eles relatam muito bem isso, como eles são pessoas comuns. Né? E a gente, às vezes, fica justamente ou esperando um chamado divino, ou esperando, falar, não, dessa vez não dá, nessa encarnação aqui não dá, ainda estou meio imperfeito, né? Deixa aqui mais uns 100 anos aí, eu vou reencarnar para ser discípulo de Cristo. Mas não, a gente é chamado o tempo todo para estar com Ele. Né? É isso aqui, é o tempo todo. Pessoas simples, comuns, como eu, como vocês. É isso que o Cristo quer. E às vezes a gente fica realmente esperando, né, uma notificação, igual a gente recebe ali no celular, né? Para que Cristo às vezes nos convoque. E a gente esquece que Jesus não vai mandar direct para nós. Nem um WhatsApp, né? Mas a providência divina, ela já nos alcança, nos notifica por 1000 caminhos diferentes, nos momentos mais inesperados, através das pessoas mais improváveis, tanto encarnados quanto desencarnados.
Então é aquela palavra mansa que vem um amigo ali nos acalmar o espírito, né? A alma que às vezes está inquieta, ansiosa, preocupada. É a página que abre por acaso, com aquelas palavras que a gente precisa ouvir. É a criança que nos chama para o presente, quando às vezes a gente está ali imerso aos problemas do trabalho, celular, outras situações, e lembra que o tesouro, né, está debaixo do nosso nariz e às vezes a gente não percebe. É o colega difícil, que nos ensina a sermos mais pacientes, a sermos indulgentes. É a saudade de um ente querido que já se foi, que de repente pode virar uma oração. E aí, será que a gente está aberto a essas notificações? Né? Não a notificação física ali do celular, mas a essas notificações que o tempo todo nós recebemos no nosso dia a dia? Essa mensagem de alento, uma sugestão, uma palavra de carinho, nos motivando, né? Será que a gente está aberto a essas notificações? E aí, de forma prática, vou trazer aqui algumas coisas aqui só para a gente entender, né? Como que a gente pode, às vezes, começar hoje mesmo a mudar um pouquinho essa nossa... a romper um pouco, né? Daquela, como eu falei, daquela psicosfera que às vezes a gente fica preso a determinadas situações que nos fizeram mal. Então, pequenas mudanças diárias que transformam ressentimentos em oportunidades de evolução espiritual, para que a gente deixe de ser sempre essa pessoa, às vezes, pessimista, rancorosa, que fica ali, às vezes, remoendo coisas do passado. Então, quando a gente fala assim, né, olha, eu até perdoo, mas não esqueço, não chega perto de mim, não. Será que perdoou mesmo? Será que a gente não pode aproveitar esse momento e dizer, olha, hoje eu escolho agradecer pelo que eu aprendi. Eu perdoei, eu vou agradecer, porque esse mal que às vezes eu sofri, que me fizeram, me ensinou alguma coisa. Me ensinou a ser paciente, me ensinou a ser mais indulgente, né? É transformar. No trânsito, né? Ao invés da gente dar aquela... Alguém nos fecha, a gente está naquela vontade de coisas que eu até censurei ali, né? Para não trazer aqui. Por que a gente não, de repente, fala, sobe o vidro, não vou falar impropérios, não. Ele deve estar apressado por alguma razão, né? Vai que alguém está passando mal. Eu só espero que ele abençoa, né? Vai com Deus. Se você está apressado assim, eu espero que você chegue bem em casa, para que não sofra nenhum acidente, né? Que chegue em paz. Porque certamente em casa tem alguém que ele ama, que o ama também, que pode estar esperando essa pessoa. No trabalho, quando às vezes a gente acha que foi injustiçado, porque não foi promovido, porque não veio aquele aumento, porque não foi às vezes reconhecido nos seus esforços. Mas, em vez de a gente ficar preso ali naquilo que às vezes nos congela exatamente naquela posição, um convite é que, ó, eu vou fazer mais do que me pedem, vou ajudar fulano com aquele relatório, mesmo que ele não tenha me pedido, eu vou dar um pouquinho mais de mim, o melhor de mim, todos os dias. E vocês podem ter certeza que como uma sementinha vai germinar e a gente planta lá na frente. No casamento, na família, né, que às vezes a gente fica remoendo, sempre que traz às vezes algum ponto sensível, alguém já traz lá, porque lá em 2017, né, você fez assim, não, vamos cortar esse ciclo vicioso, né? Tá bom. Eu estou disposto a mudar isso. Como é que a gente pode se acertar aqui? E transformar isso numa conversa, né, mais propositiva do que acusatória. Na memória seletiva, né, quando a gente isso é normal, isso é da humanidade, a gente faz isso. Quando a gente conta, às vezes, uma história, mas só fala daquela parte em que a gente foi injustiçado, né? Eu sou a vítima. Às vezes a gente não conta o que a gente fez, também os excessos que a gente cometeu, a vingança que às vezes você acabou provocando, enfim.
mas que a gente, a partir de agora, né, se pergunte, onde é que foi que eu exagerei, né, para sofrer isso, para passar por isso? Como é que eu contribuí? Será que algum comportamento meu, algo que eu falei, como é que eu posso mudar para que isso não aconteça novamente comigo? E na autojustificativa também, né? Às vezes muitas vezes, a gente justifica, às vezes até o nosso comportamento, assim, mas é assim que eu fui criado, né? Eu sou assim ou eu sou assim por causa do que me fizeram. O pessoal lá me trata com desrespeito, eu vou desrespeitar também. E fica justificando, às vezes, as nossas próprias ações com base nos outros, esquecendo de assumir a responsabilidade que é nossa também. Então, que a gente possa sair daqui com uma decisão. Eu escolho ser assim, apesar do que me fizeram. E hoje eu vou agir melhor. Eu escolho ser melhor hoje do que eu era ontem. Independente do que fizeram. Porque, como afirma o próprio Emmanuel, continuando aqui a nossa mensagem, nós temos o tempo como riqueza, à espera de ser bem usado. É assim que a felicidade chega. Então, que a gente possa limpar esses arquivos da alma, tirando aquelas lembranças amargas, permitindo que a luz do presente nos alcance por dentro, pelas forças que você, que eu, que todos nós já possuímos. Iluminados sempre, né, pelo Evangelho, como diz Emmanuel. Para que nós, à semelhança de Paulo, que a gente possa sair de casa todos os dias, e numa oração rápida. E se vocês levarem isso aqui de mensagem hoje, eu já ficarei muito feliz. Que a gente possa fazer uma oração breve, todos os dias sair de casa. Olha, Senhor, como eu posso te ajudar hoje? Pronto. Ele não vai aparecer para você e responder, né, em alto e bom tom. Mas vocês podem ter certeza que a oportunidade vai aparecer. A oportunidade vai aparecer de nós sermos verdadeiros representantes do Cristo aqui na Terra, mesmo nas nossas imperfeições, assumindo de fato isso em nossos corações. Porque quando a vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo, como disse Emmanuel. Essa é a mensagem. Acho que eu consegui cumprir mais o tempo aqui, mas essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, para nós refletirmos. E antes de nós, esse aqui na verdade é um QR Code, aí já é um adendo, né? Ele é um GPT treinado nas obras de Kardec e nas obras de Emmanuel, de Chico Xavier, tá? Então, assim, se alguém gosta da inteligência artificial e usa e tal, se quiser testar, você pede uma mensagem, uma palavra de ânimo, você fala, hoje eu briguei aqui com o meu chefe, não estou sentindo bem, o que eu faço? Ele vai te consolar, porque é a essência do Espiritismo como consolador prometido, né, junto ali com a tecnologia. Então, na verdade, de vez em quando todo dia eu tenho, às vezes até estou em casa antes de sair ou antes de dormir, você pede também uma mensagem, uma oração, e ele constrói ali, a gente lê em voz alta, pode ler com a família, pode fazer parte do Evangelho, né, no lar, no culto no lar. Então, na verdade, é um convite aí para todos nós. Para que nós, desligando, né, diminuindo um pouquinho a luz, a intensidade da luz, para que nós possamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, conectarmos mais uma vez, agora não só com o nosso lar, com o nosso trabalho, com as pessoas que nós amamos, mas conectarmos agora com Cristo. Que a gente possa
refletindo ainda sobre a mensagem da noite de hoje, trazida pelo apóstolo Paulo, pelas elucidações de Emmanuel, trazer a figura do Cristo diante de nós, dizendo do fundo do coração: Senhor, estou aqui, como é que eu posso te ajudar hoje? Que nós possamos transformar esta mensagem em ações em favor daqueles que estão à nossa volta, daqueles que precisam, ações em favor de nós próprios, do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima, buscando sermos cada dia mais amorosos com o próximo, a começar dentro de casa, dentro do nosso lar, que é a nossa escola maior, mais indulgentes, misericordiosos, caridosos, deixando de lado todo o orgulho e egoísmo que ainda nos prende ao nosso eu do passado. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos todos aqui, pela oportunidade de refletirmos nas suas palavras, nas palavras dos seus doces apóstolos, apóstolo Paulo, Emmanuel, Chico Xavier, mas que nós possamos, nessas reflexões, sedimentarmos fundo a sua mensagem em nossos corações, levando para o nosso lar essas boas vibrações, e que cada um que de nós se aproxime possa enxergar não somente nós, indivíduos, mas como o próprio apóstolo Paulo disse, enxergar a ti mesmo, o Cristo que vive em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos permita um retorno para casa com segurança. E até o próximo encontro. Assim seja.